Bom dia, povo lindo! A paz do Senhor Brasil! Povo abençoado, dia 23 de novembro, segunda-feira, primeiro dia da semana. Você que está indo para o trabalho, vai em paz, em nome de Jesus, que o Senhor seja contigo. Você que está em casa preparando o café da manhã, reunido com a sua família, as crianças que estão saindo para fazer suas tarefas, os seus para-casas, os esposos que estão saindo para os escritórios. Então, você que está aí, seja muito bem-vinda, muito obrigado porque você está conosco. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, seja um abençoador para a vida de alguém e levando a palavra do Senhor como aqueles que o Senhor comissionou nessa terra de enviar a sua palavra. Hoje, 23º dia, estamos nos aproximando do final. E hoje esse capítulo de número 23 é um capítulo muito lindo. Vamos continuar falando sobre os ditos dos sábios. Falamos ontem no versículo 26, encerramos essa maratona de provérbios de Salomão. E ontem no versículo 17 introduzimos os ditos dos sábios. E hoje nós vamos dar continuidade a esse provérbio lindo, curto, mas de muita sabedoria. Eu sei que você vai aprender muito com ele. Mas antes, vai buscar a sua Bíblia, a sua agenda, a sua caneta e vem copiar, vem escrever, vem anotar juntamente comigo. E nós vamos orar ao Senhor e dar ao Senhor nossa primícia nessa manhã abençoada, para que Ele possa, assim, fazer acontecer aquilo que Ele tem reservado, que Ele tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Paizinho querido, muito obrigada pelo teu amor. Senhor, obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, obrigada, meu Pai, porque mais um dia, Senhor, raiou e com ele as esperanças, com ele, Senhor, as promessas que o Senhor tem para a vida das tuas filhas, dos teus filhos. Nós cremos, Senhor, que se cumprirão, Paizinho querido, e assim eu libero sobre a vida deles, Pai, que o Senhor é aquele que cumpre promessas. E em nome de Jesus, que eles possam receber essa palavra nesta manhã, tomar posse dela em nome de Jesus. E que eles venham ser, Pai, abençoados pelo poder do Teu nome, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e tudo aquilo, Senhor, que eles puserem as mãos, Paizinho. Em nome de Jesus. Leva em segurança aqueles que estão indo para o trabalho, guardando, livrando e protegendo do mal. Aqueles que estão em casa, livra de acidente, ser com eles, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão empresários, aquelas que são empresárias. Abençoa, confirma a vitória, abre as portas para aqueles que estão fechadas. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Como eu introduzi esse vídeo de hoje, falando que ontem nós iniciamos a terceira sessão, que é chamada de Dito dos Sábios, no versículo de número 17. E hoje nós vamos continuar. E esse versículo de hoje, esse capítulo de hoje, eu pensei em alguns versículos para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo ele, para que você faça suas anotações, porque se eu for falando, talvez você que não está com uma caneta e não está com uma agenda, não vai conseguir anotar tudo. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que você entenda. E grave o que vai ser dito aqui nesses ditos dos sábios de hoje, porque esses versículos de hoje, eles têm uma estrutura diferente. Eu separei aqui alguns como sim, não desses sábios. Eles vão falar alguns sims e alguns nãos decorrente nesse período dessa palavra de hoje. Então eu quero que você anote isso se você conseguir, e se você não conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Nessa minha leitura inicial, o destaque tinha ficado sobre a maneira como o autor repudia os excessos, principalmente de álcool. Porém, eu continuei lendo e percebi muito interessante este capítulo para se dividir entre os nãos que eu falei e os sims. E é isso que eu quero destacar para você. Nesse verso 20 do capítulo 23, o verso 3, fala assim: não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Versículo 3. Versículo 4. Não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria.
Note que esses 2 versículos contêm 2 nãos. O que esse sábio está querendo falar, esses sábios na realidade estão querendo falar, é enfatizando o não. E ao longo da nossa vida inteira, você sabe disso, nós vamos ouvir muitos nãos. A nossa vida toda nós vamos ouvir nãos. Nãos em empresas, não de marido, não de esposa, não para filhos, não em várias áreas da nossa vida, mas nem por isso, por conta desses nãos que nós vamos ouvir, nós vamos morrer com isso. Ao contrário, existem nãos que são Deus nos protegendo, que é Deus dizendo assim, eu tenho tanto cuidado da sua vida, que eu tô te dando esse não, porque se eu te desse um sim, você se perderia lá na frente. E é isso que eu entendo que esses sábios estão querendo destacar nesses versículos, falando não para algumas coisas e sim para outras coisas. E você vai perceber isso claramente nesses versículos. Então eu pensei alguns em que ele fala não. O verso de número 3, o verso de número 1 ao número 3. Então, 1, 2 e 3, ele vai falar não para algumas coisas. Então, perceba aí comigo. O verso de número 3 diz: quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em que está diante de ti. Verso 2. Põe uma faca à tua própria garganta se tiveres com grande apetite. Não cobices todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Aí o versículo, não te fatigues para enriquecer, o 4 e o 5. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza sem bom senso. 5. Os bens e o prestígio desaparecem como um piscar de olhos. Criam asas e voam pelos céus como águia. Então o verso 4 e o 5 também está falando de não para esse enriquecimento aí, né? Que ele não concorda. O verso de número 9. Não fales ao ouvido do tolo. Olha isso. Verso de número 10 e 11. Não pratique injustiça. Aí eu vou ler para você o 9 e o 10. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos. Então, não pratique injustiça. É isso que o proverbista está querendo falar. Verso de número 17 e 18. Jamais invejes os pecadores em teu coração. É muito melhor temer o Senhor para sempre. Aleluia. É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Não inveje os pecadores. É isso que ele está querendo dizer. O verso de número 19 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho. Aí lê comigo. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão e a indolência os vestirá de trapos. Ouve teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe, porquanto for idosa. Verso de número 27 e 28. Não se dê à luxúria. 27 e 28. Pois as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e mortal. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Então, aqui nesses versículos que eu estou pensando para você, são alguns dos nãos que esses sábios estão falando nesses ditos aqui. Aí agora nós vamos introduzir alguns dos sims. E por que quando a gente olha esses nãos que eles estão falando, são nãos que vão nos livrar de tantas coisas. E esses nãos nós vamos ouvir durante a nossa vida inteira, em decorrência de Deus estar nos guardando, de Deus estar nos livrando do mal, nos livrando de ciladas, de armadilha, de mulheres, como falou no 27 e no 28, de mulheres que só querem o mal, de mulheres que estão à espreita. E você vai ver isso no capítulo 6, no capítulo 9 de Provérbios de Salomão, ele falando com relação a isso, desde o 1, né, de Provérbios de Salomão, até no capítulo de número 22, quando nós encerramos isso, a primeira e a segunda sessão, para entrar nessa terceira aqui,
ele fala exatamente disso. E agora nós vamos ver isso de forma muito clara nos ditos dos sábios, de forma mais curta, porém enfática. Então é isso que eu quero que você perceba. Esses nãos que nós vamos ouvir ao decorrer da nossa vida são nãos que vão nos livrar de muita coisa. Não cobices. Não cobices as iguarias, não te fatigues para enriquecer. Tem tanta gente que não tem contato com a família, que nem dorme direito, tudo pensando em dinheiro. Gente, dinheiro não é ruim, é óbvio que não. Nós precisamos ter dinheiro, nós precisamos trabalhar para adquirir dinheiro, conforto para a nossa família. Mas quando há nisso uma fatiga, enriquecer a todo custo, de fazer qualquer coisa para se tornar rico, tirando isso, o tempo que você teria para sua família, para seus filhos, não é bom. E não fales ao ouvido do tolo, não pratiques injustiça, não invejes os pecadores, não esteja entre os beberrões de vinho. São tudo coisas que nós vamos viver ao longo da nossa vida, e aí eles já estão nos dando isso como um alerta. Não faça, não isso, não faça aquilo, não faça assim, não andes assim, não comas assim, não invejes assim. Esses nãos são livramentos de Deus para a nossa vida. Então anota isso aí e escreve na tábua do seu coração. Já entre os sims, agora chega a parte do sim. Depois que você entende que o não é algo de Deus que está te livrando, o sim vai vir para complementar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Já entre os sims, encontramos neste capítulo, começamos com a advertência de aplicarmos o nosso coração à instrução e ao conhecimento. Já de início, um desses sim já é: aplica o teu coração ao conhecimento, aplica o teu coração à instrução. Verso de número 12, pinça aí esse 12 como um sim. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Devemos e vemos e ouvimos dos nossos pais isso o tempo todo. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Isso é o quê? Um sim que daí está sendo dito, né? Por fim, o último sim deste capítulo é, na minha opinião, o versículo-chave desse capítulo inteiro. E eu quero que você pince ele com muito cuidado. Versículo 23 desse capítulo 23. Compra a verdade e não há vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. De todos esses aqui, na minha opinião, na minha concepção, talvez na visão de várias outras pessoas, de vários outros estudos, porque foi feita uma pesquisa muito grande com relação a isso, esse versículo aqui é, na minha opinião, o versículo-chave de todo esse capítulo 23. Compra a verdade e não há vendas. Também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ao fazer esse olhar de recomendações do que nós devemos e do que não devemos, o que me parece é que a palavra nos diz o seguinte: não perca tempo com o pecado. Não perca tempo com o que é passageiro. Não perca tempo com o que é passageiro. Invista em tudo que tem a verdade. Invista em tudo que é eterno. E isso nós vamos ver ao longo da Bíblia toda. Isso é um ensinamento para a nossa vida. O que esses sábios estão querendo dizer aqui é que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Então, se eu investir muito tempo em todas essas coisas aqui e esquecer das principais, que a Bíblia diz buscar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, eu estou entendendo que o meu tempo é algo que eu preciso equilibrar. Então, se eu colocar muito tempo, se eu focar muito nessas coisas que estão aqui na terra e que são passageiras, eu vou estar deixando de empregar tempo naquilo que é eterno, naquilo que vai me levar e vai me conduzir ao céu de glória. Porque, irmão, você que é cristão sabe, e você que ainda não é, que você também é inscrito nesse canal, você entende, mesmo que no seu pouco conhecimento, de que tudo que nós vivemos aqui na terra é passageiro. Isso tudo aqui vai ficar. Mas aqui é uma preparação para viver na glória com Cristo, para viver no céu. Então, o que eu entendo com esse versículo, esse que é o versículo-chave, esse versículo 23, ele nos faz pensar, nos traz uma reflexão com relação a tudo que tem aqui na terra, que é passageiro. Então, se eu invisto tempo demais em alguma coisa, eu estou deixando de buscar o reino que é eterno.
Eu estou deixando de viver e de investir tempo naquilo que de verdade vale a pena. Não que trabalhar não vale a pena. Ok, vamos prosseguindo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que isso aqui me faz pensar é exatamente nesse versículo 23 desse capítulo 23. O que os sábios estão falando eles estão falando algo que Jesus iria falar lá na frente. Jesus estava falando dos tesouros escondidos, de que nós precisamos empregar tempo naquilo que é eterno. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e vendeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ao encontrarmos a verdade de Cristo, todo o resto fica para trás. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Se eu conheço a verdade, então a verdade vai me libertar. E na minha opinião é a mesma coisa que esse capítulo 23 de Provérbios está nos ensinando. Podemos passar a vida inteira nos prazeres do mundo, na glutonaria, na luxúria, na ganância, na bebedice, mas tudo isso daqui vai passar. Mas o que é eterno, que é a vida que nós vamos ter com Cristo, nós precisamos entender que precisamos gastar tempo nisso daqui. Então, quando esses sábios estão dando esses nãos, e após esses nãos eles dão poucos sims, eu pensei 3, você vai perceber que o não que você vai ouvir é muito mais do que os sims. Mas os nãos estão preservando você e te livrando de coisas que Deus sabe que iriam dar errado, que Deus sabe que não é para você. Então, Ele já está te livrando, já está te guardando de tudo isso. Vamos caminhando. O capítulo 23 de Provérbios está nos ensinando exatamente o que a palavra de Jesus nos falou em Mateus 13:44. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. Mateus 13:44. Note que no verso 23, outras traduções, por exemplo, como a minha, King James, como a outra, que é essa nova aqui, da Almeida, vai falar de uma forma diferente. Podemos passar a nossa vida nos prazeres do mundo, mas tudo isso aqui é passageiro. Eu compro, eu vendo porque eu quero, eu faço isso porque eu quero, mas os sábios já estão nos alertando. Tudo isso daqui é passageiro. O que, na minha opinião, é muito sábio, pois a compra exige que se dê algo em troca. Foi o que Jesus fez por nós. Ele pagou o sangue. Ele pagou a nossa liberdade com o sangue. Então, tudo que você for comprar, você vai receber algo por isso. E aquele que está vendendo vai receber também. Vai receber o dinheiro, e aquele que está comprando vai possuir o campo. E tudo isso aqui vai ficar. Mas aí, quando você leva para o âmbito do céu, para as coisas celestes, é o que Deus está falando. Isso aqui é uma preparação para viver na glória, para viver no céu. Nesse contexto, algumas pessoas vivem como um jovem rico. Para quem disse Jesus a mesma coisa: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. E ele quis fazer isso porque abrir mão daquilo que é terreno, abrir mão daquilo, principalmente que tem a ver com dinheiro, com posses, é muito mais difícil. Quer seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo, tem que vender aquilo que possui. Era o que Jesus estava falando a ele, porque ele olhou para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus replicou a ele, porque sabia que de verdade ele não queria fazer, ele jamais venderia sua terra, ele jamais deixaria tudo aquilo. Querem seguir a Cristo, mas querem manter aquilo que não temos como manter. Parece, na minha leitura e interpretação, que não temos como manter algumas coisas em nossas vidas se queremos ter a Cristo. É como aceitar a Jesus e não querer mudar em nada, querer permanecer a mesma pessoa. E a Bíblia diz que você vem como você está.
Mas você, nesse caminho, nesse percurso, vai passar por muitas etapas, por muitos processos. E esses processos vão ser de transformação, de mudança na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, se você quer seguir a Jesus, você tem que entender que você vai mudar muitas coisas, porque ninguém pode servir a Jesus e permanecer o mesmo, permanecer igual. Vamos seguindo. E aqui eu finalizo para você com essa reflexão. A grande reflexão que este capítulo me traz é: onde tenho perdido meu tempo? O que eu não estou fazendo? O que eu estou querendo deixar para trás para comprar a verdade, a sabedoria, a instrução e o entendimento? Eu estou investindo de maneira necessária nessas coisas? Eu vou deixar essas perguntas para você, porque isso daí você vai fazer uma autorreflexão e você vai perceber se você está dedicando o tempo certo, empregando o seu tempo naquilo que é eterno, ou você tá gastando muito tempo, investindo muito tempo naquilo que é passageiro. De tudo isso que você ouviu, esse versículo 23 é o versículo que vai trazer todo o sentido desse capítulo inteiro. É como o versículo chave. Então, vou deixar ele na descrição do vídeo para que você medite nele e perceba aonde você tem falhado, aonde você tem errado. Porque muitos nãos você vai receber ao longo da sua vida e poucos sims. Principalmente de Jesus. Principalmente dele. Amém? Glória a Deus. Esses ditos são muito interessantes, mas nos traz uma reflexão muito grande. E nós precisamos compreender isso, para que haja em nós uma mudança, uma transformação. Glória a Deus por isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã, às 8h30 da manhã, nós vamos orar para abençoar a sua vida. E amanhã você tem um encontro marcado comigo. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que entrou como uma flecha, Pai, ao coração dos teus filhos. Senhor, que nesta hora, Pai, o Senhor possa trazer a mente deles capturada a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que tudo, Pai, que eles precisam mudar, que eles precisam fazer, empregar mais tempo naquilo que é eterno, meu Pai. E deixar, Senhor, um pouco aquilo que é passageiro. Investir no reino, investir, Senhor, no conhecimento, investir em oração, investir em jejum e na leitura da tua palavra. Senhor, traz os teus filhos, as tuas filhas, Pai, para esta compreensão. Traz a eles, Senhor, a luz dessa verdade, Pai. É o que eu te peço nesta hora. Abençoa, guarda e protege em nome de Jesus. Até amanhã às 8h30 da manhã. Deus abençoe você.